No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre por que mulheres 40 mais sentem tanto medo de aparecer no digital. Mas hoje eu quero aprofundar ainda mais. Na maioria das vezes, esse medo não aparece sozinho. Isso porque ele vem acompanhado de alguns bloqueios emocionais muito específicos que estão fazendo com que mulheres incríveis deixem de ocupar o espaço que poderiam ocupar no digital. E se você ainda não assistiu, não precisa parar esse vídeo agora. Assiste até o final e corre lá depois para você perceber que vai fazer todo sentido o que eu vou falar aqui hoje. E se você já sentiu que tem algo importante para falar, mas algo dentro de você simplesmente trava, como se existisse uma voz interna dizendo: não posta isso, as pessoas vão achar estranho, isso não é bom o suficiente. E se você já sentiu isso, na verdade, isso é mais normal do que você imagina. Muitas mulheres passam por esse processo. E eu consigo te falar isso com muita clareza porque eu própria já vivi esse processo. Já tive momentos de travar, de me questionar, de não saber se o que eu tinha para dizer era suficiente. E ao longo da minha jornada trabalhando com imagem, autoestima, posicionamento, eu comecei a perceber padrões muito claros que se repetem em muitas mulheres. Deixa eu descrever aqui uma situação que com certeza vai parecer muito familiar para você. Você está em casa ali, navegando nas redes sociais e vê outras pessoas gravando vídeos, postando reels, compartilhando opiniões, ensinando coisas. E em algum momento você pensa, eu também poderia falar sobre isso, ou eu também tenho algo a compartilhar. Mas logo em seguida aparece outro pensamento, do tipo, melhor não. E nesse momento começa um diálogo silencioso dentro da sua cabeça. Talvez não esteja bom o suficiente, talvez as pessoas nem se interessem, talvez eu esteja exagerando esse meu assunto. Então você fecha a câmera ou simplesmente decide não postar. E sabe o que acontece? Esse momento simplesmente passa. Mas a ideia que poderia ter sido compartilhada, a mensagem que poderia ter ajudado alguém, simplesmente fica guardada. E quando isso começa a se repetir várias vezes, a mulher começa a pensar que, na verdade, o problema seja ela. Mas na verdade, não é. Mas, na maioria das vezes, o que existe por trás disso são apenas alguns bloqueios internos, bloqueio esses que não acontecem por acaso. Na verdade, existem aqui 3 principais bloqueios que estão travando mulheres 40 mais de simplesmente avançarem no digital. E quando você começa a reconhecer esses bloqueios, adivinha o que acontece? Você para de se culpar e começa a entender o que realmente está acontecendo. E é exatamente sobre esses 3 bloqueios específicos que eu quero falar com você aqui hoje. O primeiro bloqueio é a falta de identidade. Muitas mulheres, elas sabem quem elas são na vida real. Elas sabem o que viveram, sabem o que aprenderam, sabem o que valorizam. Mas, quando entra no digital, algo muda. Elas começam a se comparar, veem outras mulheres produzindo conteúdo, veem especialistas falando com segurança, veem perfis com milhares de seguidores. Então, daí surge aquele pensamento silencioso. Talvez eu não tenha nada de interessante para compartilhar. E é nesse momento que começa a acontecer algo muito comum. A mulher começa a se encaixar em formatos que não tem nada a ver com ela. Então ela tenta falar como outra pessoa fala, tenta usar as mesmas estratégias, tenta seguir todas as tendências. Mas quando você tenta ser alguém que não é, surge aquela sensação de desconforto. E é esse desconforto que faz com que muitas mulheres simplesmente desistam de aparecer. Por isso, uma pergunta muito importante para quem quer se posicionar no digital é: o que dentro da minha história pode ajudar outras pessoas? Não precisa ser algo extraordinário. Às vezes, aquilo que você considera muito simples pode ser exatamente o que a outra mulher precisa ouvir. A autenticidade sempre conecta muito mais do que a perfeição. E quando você começa a reconhecer a sua própria voz, pode ter certeza que algo muda. O digital deixa de ser um lugar de comparação e começa a se tornar um lugar de expressão. Segundo bloqueio, o medo do julgamento. Muitas mulheres acreditam que têm medo de aparecer no digital. Mas quando começamos a conversar mais profundamente sobre isso, percebemos outra coisa.
O medo muitas vezes não é do digital. O medo é o olhar das pessoas conhecidas. Então vem o medo da família, amigos, colegas de trabalho. Pensamentos como: ai, o que será que vão pensar de mim? Vão achar que estou querendo aparecer. Ou, ai, será que vão me achar blogueirinha? Vão me criticar. E esse pensamento pode ser extremamente paralisante. Porque quando você percebe que está sendo mais observada, cada palavra parece mais arriscada. Mas existe aqui uma reflexão importante. Sempre que alguém decide se posicionar, inevitavelmente vai gerar opiniões. Algumas pessoas vão gostar e outras não. E tá tudo bem, porque você fazendo ou não fazendo, vão te julgar de qualquer jeito. Mas isso não significa que a sua mensagem não tenha valor. Na verdade, quando você começa a se posicionar com autenticidade, algo muito bom acontece. Você começa a atrair pessoas que realmente se conectam com o que você diz. Pessoas que se identificam com a sua história, pessoas que sentem que finalmente alguém está falando algo que elas também pensam. E muitas vezes o maior passo não é perder o medo completamente, é decidir que a sua mensagem é muito mais importante do que o medo do julgamento. Terceiro bloqueio: falta de confiança e merecimento. Esse é um bloqueio que muitas mulheres quase nem percebem. A falta de confiança é a sensação de não merecer ocupar espaço. Isso aparece através de pensamentos como: já tem gente demais falando sobre isso. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? Ou, ai, talvez eu esteja começando tarde demais. E esses pensamentos são muito mais comuns do que imagina, principalmente depois dos 40. Porque muitas mulheres passaram a vida inteira colocando outras pessoas em primeiro lugar, cuidando da família, do trabalho, das responsabilidades. E quando finalmente surge a oportunidade de você expressar a sua própria voz, surge aquela dúvida interna: será que eu realmente posso ocupar esse espaço? Mas existe algo aqui muito importante que precisa ser lembrado. A sua experiência tem valor. Tudo que você viveu, tudo que você aprendeu e tudo que você superou forma uma perspectiva única que mais ninguém tem. E muitas vezes aquilo que você considera pequeno pode ser exatamente a chave que a outra mulher precisa para transformar a sua própria vida. Por isso, quando uma mulher decide confiar na sua própria voz, ela não transforma apenas a sua própria história. Ela também abre caminhos para inspirar outras mulheres. Quando esses três bloqueios passam a ser reconhecidos, como identidade, medo do julgamento, falta de confiança, algo muito interessante acontece. Você começa a perceber que o problema nunca foi a falta de capacidade. O problema sempre foi a falta de permissão para ocupar o lugar que sempre foi seu. Talvez você ainda não se sinta pronta, mas a verdade é que o mundo precisa da sua voz antes mesmo de você se sentir completamente preparada. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque mais do que crescer aqui no digital, a minha intenção é criar um espaço onde as mulheres possam se sentir seguras para se expressar, se posicionar e reconhecer o seu próprio valor. E quando você se inscreve, você também fortalece essa mensagem para chegar a outras mulheres que precisam ouvir isso. Se você está nessa fase de querer se posicionar no digital, mas ainda sente esses bloqueios, então continua por aqui, continua me acompanhando. Porque nos próximos vídeos eu vou te ajudar a desenvolver a sua confiança, a sua imagem e a sua mensagem com mais clareza e propósito. Então é isso, eu fico por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!